Muito bom dia, né, a todas e a todos. É um grande prazer voltar aqui no programa de pós da Unicinos. A minha história também se confunde com a história da construção desse programa, né? E aí é uma coisa importante que vale a pena relacionar que o Fausto disse, né? Da questão assim da desagregação. Um dos pontos ele falava de história do pensamento econômico. Eu acho que preciso necessariamente haver uma disciplina que se chama História do Campo da Comunicação, ou História dos Estudos de Comunicação. Um pouco o que os Matelar fizeram, mas pensando numa história que eu acho que muito pouca gente, até pela idade, né, tem condições de saber. E aí, aquilo que o Bourdieu fala de conflitos do campo, não é? E a configuração desse campo, aí ficaria muito mais fácil de se posicionar, de desenvolver o aporte que esse campo oferece de uma maneira diferenciada, e seu problema, que talvez eu dê para pelo menos apontar, que é a questão da sua diversidade interna e da sua dispersão, que são duas coisas diferentes. Bom, dito isso, eu queria dizer que houve um problema aqui na feitura do programa. A minha intervenção vai ser essa, cartografia barberiana na pesquisa comunicacional. E o que apareceu? Apareceu um título, que até é um título de um texto meu, né? Que se chama Ficção Televisiva e Fãs Online, Comunidades, Práticas e Trajetórias de Vida, que é extremamente importante por aquilo que a gente estuda. Então, eu tenho dois campos de interesse. Um é de epistemologia e metodologia. O outro é de ficção televisiva, que a gente chama ficção televisiva seriada, a partir de novelas e outros formatos. Então, não sei como é que aconteceu esta... enfim, a gente vai arrumar na programação depois, porque eu, inclusive, tenho outro título na minha aqui, então acho que deve ter dado alguma confusão. Alguma confusão, não é? Na hora de formatar, mas depois a gente arruma para deixar salvo no site. Bom, essa questão da cartografia barberiana levaria um longo tempo para explicar, não é? Mas, devido ao tempo que eu tenho, eu vou falar mais ou menos da minha trajetória para circundar esse objeto. Não é? Eu sou não só leitora de Barbeiro, de Jesus Martim, como alguém que, vamos dizer assim, se traduz a minha pesquisa muito referenciada aos textos dele, da América Latina, vários outros. Não é? Então, aqui, o meu interesse foi de pegar essa questão da cartografia, que ele se refere sempre, não é? De um cartógrafo mestiço, não é? A minha cartografia, mas propriamente assim, essa palavra, esse termo, está muito dispersa nas obras dele. Então, a partir, evidentemente, dos 30 anos, que o ano passado, o livro seminal dele, Dos Meios às Mediações, que é de 1987 e saiu na Espanha, aqui eu queria chamar a atenção à questão das datas
que são os momentos em que ele vai e volta, apresenta alguma coisa nova ou repete, porque ele tem a obra dele, não é? Está muito espalhada, mais do que em livros, em artigos, e os livros que são organizados sobre o pensamento dele, né? Então, realmente, assim, até para analisar a obra dele, é preciso um método, e, inclusive, com que finalidade? Com que finalidade? A minha era tentar esclarecer um pouco a questão da cartografia que está presente nos trabalhos dele. Não é? Veja, então, eu tive que me debruçar por a questão da cartografia como método de pesquisa, né? Não simplesmente a palavra cartografia comumente interessa, apesar de cartografia envolver mapas, mas aqui trata-se de uma cartografia como método para a pesquisa de comunicação. Então, a exposição que eu vou fazer tem 3 objetivos. Primeiro, a cartografia como método para promover novos parâmetros de representação do conhecimento, ou seja, as chamadas mediações do Jesus Martim, das figuras das mediações, dos diagramas das mediações, são, para mim, novos parâmetros de representação do conhecimento. O segundo objetivo é fazer uma análise unificadora dos 4 mapas das mediações de Jesus Martim Barbeiro. Aqui também tem uma questão de onde estão esses mapas, né? O que um fala que é um mapa, é o outro, e por isso que essas coisas realmente considero muito importantes de serem esclarecidas, porque, de fato, ele já é um autor difícil vamos dizer assim, de entendimento, porque ele, no nível como de um Edgar Morin, tá certo? Como um Pierre Bourdieu, ele tem a filosofia por base, né? Ele é um pensador. E, muitas vezes, ele fala que ele vem da filosofia. E, então, isso, volta e meia. Então, é preciso muita importância para localizar ele dentro dessas falas. E, terceiro, discutir o uso estratégico da cartografia na pesquisa comunicacional, ressaltando o tema do local. Aqui eu estava pensando particularmente, talvez naquilo aproximadamente do que o Fausto falou de estudo de caso, né? Mas o local aqui, para mim, seria propriamente a América Latina, não é? O cotidiano que se vive, né? A periferia, que é para quem ele construiu todo esse edifício epistemológico. Tá? E, ao final, defendemos que a incorporação desses mapas, das mediações, dá origem a novos lugares metodológicos. Aí está, então, uma questão de uma novidade, né? Trazida por ele, quer dizer, novos lugares metodológicos, lugares esses que implicam em pensar novas pistas de como analisar o objeto. Né? E, finalmente, que eu defendo, a apropriação desses mapas pelo pesquisador depende da estratégia metodológica que for adotada numa pesquisa empírica determinada. Isso é muito importante, porque sair das coisas. Uma coisa é ler dos meios as mediações. Outra coisa é começar a recortar isso que eu digo, passa a ser um mundo da cartografia e passar desse nível, que aí está, para mim, o nível epistemológico da teoria de Jesus, não é? Que é propriamente, e também usa muitas metáforas, não é? Que é a questão do mapa noturno, e colocar isso numa pesquisa empírica, isto é, uma pesquisa de campo. Eu, com os meus orientandos, agora eu vi a Liliane Brignol,
ela não está ainda aqui, né? Ela vai fazer uma coisa dessas, porque a gente está trabalhando com a Ana Carolina, quer dizer, aqueles que são barberianos mais, pelo menos um pouco mais conhecidos, né? A Veneza, não é? Então, nós em São Paulo, um grupo da USP, né? Portanto, a gente troca figurinhas. E eu acho que é aí que se trata de como outras correntes, falando de mediatização, não é? Falando de corrente dos estudos culturais, ou qualquer outra, né, da semiótica, de linguagem, etc., é isso que a gente tem. Bom, continuando, então. Isso aqui, realmente, acho que não vai dar tempo, porque quando falaram que são meia hora, né? Eu queria, sim, tratar um pouco, isso eu tratei num texto, né, que é a questão da mediação e mediatização no cenário internacional. Né? Vocês sabem que há autores, não é, principalmente nórdicos, não é, alemães, que trabalham com esse conceito, não é? Depois, aqui, então, também, quer dizer, isso é importante, o centro da Unicinos, acho que o outro centro é de Rosário, não é? Quer dizer, isso é importante, mas colocar a questão aí das mediações. Eu acho que houve, a meu ver, no Brasil, uma leitura muito acanhada, muito restritiva dos trabalhos de Jesus Martim Barbeiro, qual seja de dizer que ele é um estudioso da recepção. Eu não concordo com isso, quer dizer, desde o próprio livro dos meios às mediações, não era isso que se tratava, não é? Fazer da recepção uma estratégia, sim, mas é muito além. Aquilo ali, eu acho que é um slide que vai dizer que ele segue a tradição latino-americana das pesquisas inclusivas de comunicação, as pesquisas compreensivas de comunicação. Portanto, não é recortar a recepção e ficar na recepção. Ela pode ser uma estratégia, quando depois sai dela, mas eu vivi, inclusive, na minha faculdade, não é, e ainda há, né? Quer dizer, ele trata de recepção. Né? Então, eu acho que dentro desse debate, a mediação fica um pouco, não digo em segundo plano, mas não tão clara, tão presente como as discussões de mediatização. Né? Até de onde vem, né? Vem do norte. Bom, aqui está dizendo, demonstrar que a teoria das mediações não é uma teoria da recepção, né? E pode ser vista através de diferentes mapas das mediações. E colocar, quer dizer, isso eu falei que fica uma vontade minha, mas que não vai dar para desenvolver agora. Então, a tal teoria, a teoria como mapa noturno. Há um autor que eu tomei, dizendo que a cartografia vive de uma ambiguidade que a situa na confluência da ciência e da arte. Geográfica e histórica, a cartografia elabora uma imagem que mostra as relações do ser humano com o território, uma apreensão do conjunto da densidade de seus conflitos e, ao mesmo tempo, mostra a historicidade dos nossos saberes. Quer dizer, é uma ideia muito complexa de cartografia que vai além do espaço, além do território, né, para exatamente se voltar para a vida, a vida dentro desse território, isto é, podemos falar até a vida de todos os dias, não é? E como as pessoas imaginam, né? Quer dizer, o espaço imaginado que as pessoas vivem, né? E com seus conflitos, etc., e a historicidade dos saberes. E isso, então, é uma coisa móvel, não é?
Aqui eu digo que a exposição tem 4 objetivos. Por que uma teoria barberiana da comunicação e não uma teoria das mediações de Jesus Martim Barbeiro? Eu acho que isso eu falei já um pouco, né? Demonstrar que a teoria barberiana não é uma teoria da recepção, mas uma teoria da comunicação, que pode ser vista através de sucessivos mapas teórico-metodológicos das mediações. Colocar em debate a mediação da tecnicidade, pela qual a comunicação é objeto, processo social e materialidade na época da digitalização. E inserir a teoria barberiana no debate brasileiro e internacional sobre mediação e mediatização. Aliás, aí eu digo que a teoria barberiana, inclusive, é pouco debatida dentro do país, né? No âmbito acadêmico do campo da comunicação brasileiro, né? E até pesquisas bibliométricas mostram isso, né? Se a gente vai fazer uma bibliometria dos textos apresentados nos congressos da Compós, da Intercom, quer dizer, ele não está entre os primeiros. Ok? Bom, porque uma teoria, e a questão da mediação, da tecnicidade, que hoje é importante, nós vamos ver por que os mapas deles são móveis, não é? Aqui eu também estava querendo falar um pouco, não é? Que ele segue marcos da teoria latino-americana, não é? E estabelece segundo os princípios que estão, então, na obra dele. A comunicação hoje é uma questão de mediações, mais do que de meios. A mediação constitui uma perspectiva teórica compreensiva, tanto dos processos de produção do produto, da recepção, nos estudos de comunicação, portanto, é aquilo que eu estava falando, inclusiva, né, da produção, do produto, da circulação, da recepção. E a hibridização cultural é a marca registrada da modernidade tardia vivida pelas pessoas em seu cotidiano. Então, essa coisa da hibridização é que vai confundir muito, né? Porque você vai ter que ter o arcaico e o moderno, ao mesmo tempo falar e não cair num dualismo, não cair em binômios que se contrariam, que se opõem, mas, pelo contrário, quer dizer, as coisas hoje se hibridizam. Para isso, muito nos serve os trabalhos do Edgar Morin a respeito do pensamento complexo, né? Se eu pudesse, assim, aqui, citar, vamos dizer assim, uma tríade, não, acho que seria uma tríade, quadrângulo. Então, que seria assim, não pela ordem, Edgar Morin, né? Pierre Bourdieu, Jesus Martim Barbeiro e Antônio Gramsci. Eu acho que aqui é que estão as pistas, os teóricos, onde esses, por mais que eles dialoguem com muitos outros, mas, por exemplo, Jesus Martim Barbeiro nasce, os primeiros textos já tem o popular no título. E não é à toa. Isso na década de 70 para 80, quando, então, ele veio morar na Colômbia, não é? Então, isso tudo faz sentido, né? Quer dizer, a opção pela periferia, porque ele podia ter ficado na Espanha, não é? Então, dar peso às coisas que se dizem, como a hibridização da nossa modernidade tardia, com esse arcaico, com o moderno, como as pessoas vivem esta realidade e portanto, nos ajudam muito as mediações. Isso eu já havia dito, né? Só dizer que também, para mim, uma visão minha, né?
eu gosto muito de fazer experimentação metodológica. Quando Jesus Martim Barbeiro fez a primeira introdução aos meios das mediações, que se chama Pistas para Entrever Meios e Mediações, eu disse para ele, Jesus, foi o primeiro texto metodológico que eu li de você. Ele fez gráficos, escrevia o que era cada uma das coisas, e interessante, esse não está na primeira edição dos Meios às Mediações que saiu no Brasil. Quem comprou a tradução, ou melhor, a publicação de 1997 não vai encontrar esse preâmbulo. Só em 2001, e saiu sempre pela editora da UFRJ. Então, se a gente quiser ver essa questão dessa pista para entrever meios e mediações, ou tem que xerocar, que está por aí, vamos dizer assim, ou então esse livro, não é? Bom, eu vou ter que correr. Isso é uma questão também do conceito de mediação, inicialmente vista como uma perspectiva, de 1987, que é a primeira versão de Los Medios, até a importância da mediação para uma teoria da comunicação, isso dos anos 2000. Outra coisa que ele diz é que ele nunca definiu o que é mediação, apesar de pessoas dizerem que ele se contradiz, porque cada vez que fala de mediação, ele está dizendo uma coisa. Então, ele diz que não há uma definição única, e não é uma dessas coisas que não dá para definir, não é? Mas usa a palavra no plural, e são as mediações. Esse lugar onde é possível compreender a interação entre o espaço da produção e da recepção, o que a mídia produz, porque o que a mídia produz não responde unicamente às exigências do sistema industrial e a estratagemas comerciais, mas também a exigências que vêm da trama cultural e dos modos de ver. Bom, esse aqui é o primeiro mapa que ele fez antes de tratar das mediações. Está aí onde está, foi traduzido num boletim da Intercom, né? Portanto, acho que é de 1983, mas era Retos a la Investigación de Comunicación na América Latina. E saiu na revista Comunicação e Cultura, de grande importância do pensamento crítico latino-americano. Aí ele apontava 3 novos campos estratégicos de pesquisa: a comunicação transnacional, novas tecnologias da comunicação e comunicação alternativa e popular. Parece feito hoje, né? Quer dizer, está falando de globalização, está falando das tecnologias, né? E está falando da comunicação alternativa e popular, que sempre esteve no seu horizonte. E aí também, nesse texto, ele faz uma grande crítica à subordinação cognitiva, né, da pesquisa latino-americana em relação aos do Norte, não é? Os estudos latino-americanos lutando por uma autonomia, né, científica e contra a dependência científica existente. Isso até hoje. Tem que me dar um pouco mais, 5 minutos para passar. Realmente, se vocês querem ver os mapas, como eu fiz, né, organizado assim. Precisaria dizer que a cartografia, ela implica principalmente uma mobilidade, não é? O olhar do pesquisador, ele vai de um ponto para o outro, e assim, por exemplo, como lembra um rizoma, não é? Quer dizer, da coisa de não ter um ponto fixo. Isso aí parece que está fixo porque precisa ser melhorado, né? Tá uma coisa, né, instantânea. Mas apenas para vocês verem
como é que se dá esse primeiro mapa, que é de 1987, que eu retirei a partir do que ele falava, e que dizia assim, simplesmente isso, que são várias mediações, né? Uma delas, as lógicas de produção, vocês têm que ver as linhas, né, que vão e vêm, não é? Mas lógicas de no centro, há um centro, comunicação, cultura e política, que isso é que, para mim, faz a diferença da abordagem barberiana com relação aos estudos culturais. Muita gente boa diz que Jesus Martim Barbeiro, Garcia Canclini, não estou falando do Canclini, mas que ele é um representante dos estudos culturais na América Latina. Para mim, não é. Há coisas anteriores de estudos da cultura, que a gente até abandonou, no Brasil, e que era propriamente a crítica cultural, aquilo que a gente diz que é a cultura como dimensão crítica da existência. E por isso que, no meio dessa primeiro mapa, está essa tríade, comunicação, cultura e política. Outra coisa, a cultura sem a política não é nada. Então, quando também, outra observação restritiva de Jesus Martim, que ele era um autor que trabalhava o binômio comunicação e cultura. Não, certo? Sem a política, que é exatamente isso que vai dar, fundamentalmente, a dimensão crítica, não sai do centro, vocês vão ver, né? Então, de lado, matrizes culturais, do outro lado, formatos industriais, e abaixo, competências de recepção. Ora, o que ele quer dizer que há mediações da produção, a mediação da recepção é fundamental através da sua competência que ele vai desenvolver, não é? As matrizes culturais, no caso aí ele estava trabalhando com a cultura popular, nos meios das mediações, e chega até a telenovela. Mas o que é a matriz cultural? Aí é o melodrama. É o melodrama. E o melodrama, você aplica até a política. Não precisa aplicar lá uma narrativa ficcional, certo? Quer dizer, então, a questão do que é o melodrama. O melodrama, de onde vem, como é que ele se aporta na América Latina, mas, dentro desta dinâmica, essa matriz cultural ela é transformada em formato industrial. Por isso, nós estudamos a telenovela como formato, não como gênero. A minissérie, né, a série, o unitário, qualquer formato que vocês passam a ter, assistir uma série que vai uma vez por semana, outra em binge-watching, etc. Quer dizer, isso tudo é a questão da serialização aí que está fundamentalmente implicada, né? Dos capítulos, dos episódios, isso tudo são formatos industriais, né? Não consideramos a telenovela como gênero. Bom, aí, então, os espaços constitutivos, 2 eixos, diacrônico, isto é, histórico, né? Das matrizes culturais aos formatos industriais, e sincrônico, ao mesmo tempo, você tem lógicas de produção que vamos dizer assim, se entrelaçam com e não se confundem com as competências da recepção, né? A segunda, o primeiro mapa que está, então, aquele que eu falei na introdução, do Gustavo Gili, e aquele, aliás, esse que eu acabei de falar, que está na edição da UFRJ de 2001. Exatamente as mediações, comunicação, cultura e política, e os 2 eixos. Eu esqueci de falar. Esse sim. Então, esse é o segundo mapa que ele fez, naquela introdução que eu disse para vocês, que é da segunda edição de 2001. Já está mais complexo, não é? Aqui a gente deveria ter um tempo para falar de mediações estruturais, mediações que em cartografia
eles têm os traços mais grossos e outros que têm traços mais finos a indicar uma dependência ou uma isto é, vejam lá como está. Lógicas de produção, repete o centro, a tríade, a recepção. Matrizes culturais, formatos industriais. O que aparecem? Então, você é chamado múltiplas mediações. Aparece a mediação da institucionalidade, socialidade, tecnicidade e ritualidade, que ele gosta sempre de colocar no plural. Essas seriam submediações, que se dão no entroncamento das... É só vocês fazerem o entrelaçamento. Das lógicas de produção com os formatos industriais, você tem a tecnicidade. E aí é o lugar da tecnicidade. A sociabilidade ou a socialidade vai estar entre as competências e as matrizes culturais. Grande socialidade hoje que está nas redes, né? Inclusive a ritualidade, que é como assistir, como a gente estava assistindo tudo de uma vez, em maratona, não, etc. Aí a questão da ritualidade é não apenas uma imposição, vamos dizer assim, da produção, mas é o receptor aí que traduz isso em ritualidade, assistir com a família aquilo que está aparecendo, e agora assiste e está com o celular, com o WhatsApp, comentando com outro alguém. Entende? Quer dizer, esses são movimentos da própria recepção, e se apropriar, não é? da questão propriamente da ritualidade. Não é? Agora, o terceiro mapa, aí já não é muito fácil de encontrar, né? Porque ele está num preâmbulo de las medios a las mediaciones, que saiu pela editora Antropos, em Barcelona, em 2010. Tá? Então, eu considerei aí o terceiro mapa das mediações. Veja que interessante. Continua aquele trio central e introduz como grande mediação a temporalidade, a espacialidade, a mobilidade e os fluxos. Continua a tecnicidade, continua a ritualidade, introduz identidade e cognitividade. O que ele fez? Ele adornou, né? Porque a gente falou que a cartografia ela é histórica, né? Quer dizer, em cima de um mundo que se mexe. E outra coisa que aqui é importante para a pista de leitura é que um mapa não substitui o outro, mas vai entrar vamos dizer assim, em diálogo com o anterior, sendo que cada uma dessas mediações não está dando tempo para eu definir. Não me deixam, o tempo não me deixa. Podia ficar um pouco mais claro, não é? Mas, e aqui aparece a questão da tecnicidade, que é os tais dos meios, as mediações, onde estão os meios, né? A construção dos meios, junto com as lógicas de produção, e que continua sendo, como o Fausto disse, objeto de predileção instrumental, né? Na formação do comunicador. Né? Então, esse é de 1998, é a primeira vez que ele mexeu nos mapas, e aqui veio na segunda edição da UFRJ. Finalmente. Bom, aqui eu teria a questão de falar das temporalidades, espacialidades, porque mobilidade e fluxo. Mobilidade você pode encontrar como a questão dos migrantes e também a mobilidade dos internautas nas redes. Tá? E a questão da tecnologia digital, que, trazendo desde os gregos, da ideia de tecné,
A técnica nunca foi instrumento, mas a técnica sempre foi um dispositivo de percepção, de criação, tá certo? E cognitivo. E cognitivo. O Ocidente é que tirou essa questão da razão instrumental, como dizem os frankfurtianos, né? Resultou na razão técnica. Né? Mas a tecné, no caso, como o Jesus também entende, a tecnicidade é essa, né? Aqui, né? Que ela é constitutiva e imanente, uma visão antropológica humana, né? Novos modos de expressão, novas textualidades, escrituras, uma competência de linguagem, não é da ordem do instrumento, mas da ordem dos saberes e, portanto, muda a maneira da gente, inclusive, pesquisar e entender. Isto que ele fala de tecnicidade, vocês vão encontrar no livro dele sobre educação. A predileção dele pelos jovens é que eles entram exatamente dentro desse ambiente, né, da tecnicidade, são formados. Então, ele fala exatamente das músicas, dos arranjos, dos encontros. Quer dizer, não é coisa que a escola faça. Esses jovens sensíveis, que não é à toa, então, o último... Perdão. Onde está o último? Não está? Ah, sim, é essa. Eu tinha pulado? Não sei. Então, esse de 2017, dizendo que ele ia publicar, ele está para publicar, ele não está publicada esse quarto mapa. Não sei se viria dentro de um livro ou não. Então, eu devo esse quarto mapa ao Omar Lincoln, né, que na reunião da IAMCIAR em Cartagena, apresentou em primeira mão o que seria esse mapa 4 das mutações comunicativas, em que há temporalidades, espacialidades, as tecnicidades sobem, quer dizer, a gente pode dizer, como mediação estrutural, tal como a sensorialidade, isto é, uma sensibilidade, aquela coisa da tecné, que a gente estava falando, outros modos de perceber, outros modos de pensar, que é falado dos nativos culturais em relação, nativos digitais em relação a outros. Deixando essas besteiras assim de lado, mas é que realmente, quer dizer, o que a tecnicidade passa a ter uma vinculação muito grande. E aí aparecem os modos de narrar, a recomposição das identidades, as cidadanias e as redes. São mediações superatuais. E assim deve ser. Quer dizer, não ficar apenas com aquela que alguém leu e não teve condições de ler essas outras e nem o sentido que ele dá à cartografia e aos seus mapas, né? Que são móveis e que são históricos. E ele vai, sem dúvida alguma, que essas mediações... Uma última questão, só uma última questão que eu deixo mais como sugestão, que é uma coisa que me preocupa muito, que é o seguinte: como aplicar essas mediações num estudo empírico de comunicação? Como aplicar? Porque ele colocou todo o instrumental aí. Como aplicar? Deixa eu só colocar uma coisa para vocês, quando a gente fala... Olha, esses seriam todos os mapas colocados, basicamente, somando. Não colocando aonde vai o que. Simplesmente as mediações que ele tem aportado, tá?
o nome das mediações, né? Até a sensorialidade, mobilidade e aonde eles estão. Com alguns que são mais estruturais, né? Que estão em caixa alta, e outras submediações, que eu chamo. Então, como aplicar, fazer uma pesquisa empírica com o uso das mediações do barbeiro? Alguém aqui já fez? Bom. Eu fiz, mas faz muito tempo, né, Efendi? O Efendi ainda era o quê? Lá, você ia entrevistar uma das 4 casas, não é? Aquela ali foi uma experimentação metodológica que claramente é dos anos 2000, nós estamos terminando o projeto de pesquisa em comum, grande, 16 pessoas, financiada pela FAPESP, pelo CNPq, depois foi publicada com o título de Vivendo com a Telenovela, que era exatamente pegar as propostas de mediação de Jesus Martim Barbeiro e aplicá-las numa pesquisa de campo. Então, era uma novela, 4 famílias assistindo a novela, uma família de classe alta, de classe média, de classe baixa, e vamos andar com a metodologia, que foi uma metodologia exploratória, não é? Fizemos um protocolo metodológico que é muito referenciado, não é? E, portanto, não vou dizer que vai ficar naquele, que ainda é uma pesquisa de recepção. O que eu posso dizer é o seguinte, isso é um desafio, não é? Mas depende muito do seu objeto. Escolher uma mediação e, em torno dela, partir para fazer essas cartografias, essa lógica. O que ela compreende? Por exemplo, se a gente tem uma questão das migrações ou dos refugiados, ele tem lá uma coisa que ele fala, isso é traduzido em mobilidade. Então, o que essa mobilidade tem a ver com as demais, ou não digo todas, mas vocês estão entendendo, é um trabalho, inclusive de exploração metodológica, de uma estratégia metodológica do aluno, saber conectar essas mediações em função de um objeto principal. Quais mediações esse objeto requer? Qual essas mediações onde elas funcionariam mais? Claro que quem trabalhar com a internet tem que ir na tecnicidade. Tem que ir na questão da tecnicidade e dos fluxos. Não é? Precisa ver se é sobre a internet ou dentro da internet. Eu acho, quer dizer, até onde eu posso ver, é uma proposta que está cada vez mais sendo levada para a pesquisa empírica, e nós estamos nisso, né? E testando e comprovando, porque nada disso, isso é uma proposta. Veja que ele fala pistas. Pistas é que a cartografia dá, pistas metodológicas. Desculpe, você falou 10.000 vezes fim, e finalmente eu finalizo, muito obrigada, agradecendo a atenção. Muito obrigada, professora Maria Imaculada. Nós temos agora um espaço para 2 perguntas. Já temos as 2. Olá. Bom dia, professora. Meu nome é Nísia, eu sou da Federal do Rio Grande do Sul e, obviamente, membro do Processcom. E eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque esse tema é muito feliz para mim. Eu estudo também cartografia como método, porém de origem deleuziana e de Guattari, mas nos últimos tempos eu me aproximei um pouco do Barbeiro, porque
entendo que ele realmente, na comunicação, é o único que desenvolveu um pensamento sobre cartografia. E também acho relevante ter a possibilidade de uma teorização ou de uma teoria acionadora do método da cartografia. Como a senhora disse, é bem espalhado, né, na obra dele, então não se tem assim um fundamento reunido. Mas o que eu tenho percebido também é que existem algumas aproximações entre a cartografia que eu estudo e Barbeiro, nos próprios termos que a senhora traz como pistas, experimentação metodológica, transversalidade, rizoma, política. E também eu entendo que é possível ver em Benjamin uma perspectiva cartográfica. Então, uma questão que eu gostaria que a senhora expusesse é se a cartografia é algo, é um método ou uma metodologia do tempo presente, né, que tem se colocado agora. E uma mais específica é se é possível fazer cartografia barberiana para além da mediação. A mediação parece estar presente, né, em toda essa... E numa experimentação metodológica, se seria possível fazer sem considerar tão centralmente a mediação. Bom, obrigado, Imaculada. É um prazer te ouvir. Esse levantamento histórico, conceitual, eu acho muito importante, enfim, né, principalmente considerando esse processo que é a própria cartografia, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais essa ideia de hibridização cultural, que você mesma mencionou como sendo complexa, né? Porque pensando nesse desenvolvimento, nesses mapas que você vai mostrando, cada vez mais fica, para mim, parece claro o quanto esse é um conceito, de fato, problemático. Se a gente pensar que cada vez mais, eu entendo, assim, os mapas, entra essa problemática da política, por exemplo, né? Me parece que cada vez mais nesse desenrolar, digamos assim, dessas cartografias, a questão política entra muito fortemente, né? E a hibridização cultural pode ter sido como ela foi apropriada, inclusive dentro de Barbeiro, não dele, mas através dele, ela me parece um pouco deixar essa condição, digamos, de poder mais de lado, sabe? Eu queria pensar um pouco se a ideia de hibridização cultural funciona, por exemplo, nesse mapa 4, quando a gente já está A ideia de hibridização cultural, né? Sim. Se ela funciona nesse mapa 4, quando a gente já expandiu um problema, que eu acho que é muito mais rico, está colocado ali. Obrigado. Bom, sim. Mais alguém? Eu escrevi um texto que saiu na revista Matrizes e que se apoia, eu fiz uma condensação que se chama exatamente a teoria barberiana da comunicação, está online. Ali que eu desenvolvo mais a proximidade, e eu preciso continuar, sabe? Porque quase ninguém aproxima Jesus Martin de Foucault, né? Rancière, não é? Então, eu acho que tem que fazer esses diálogos que estão presentes, né? A gente vê, num dos últimos, era uma entrevista, uma outra coisa que eu queria falar, é que o corpus desse texto que eu fiz, dificilmente tem livro, são sempre conversações que ele agora quer fazer, ele quer conversar. E talvez, dificilmente, ele escreva um outro livro, não é? Então, não está aqui nem a Ana Carolina, nem mais. Teve um texto agora chamado Memória e Esperança, é isso? Que, vejam só, para você ver como é que a gente, então, é prejudicada, né? Que foi feita essa Memória e Promessa, Conversações com Jesus Martim Barbeiro,
que foi feito em 2008 e foi agora publicado em 2016. Né? Quer dizer, coisas que não se fazem assim com grandes autores. A Europa não faz isso com seus grandes autores, entende? Tem que, então, fazer trabalho de formiguinha, de ver, etc. Então, e tem um outro texto que é minhas conversas com... meus encontros com Walter Benjamin, não é? Então, porque são textos difíceis de... quer dizer, vocês não encontram. Tem que escavar como fazer a tal cartografia. E resolvi ficar com estes que quase sempre são entrevistas que saem em revistas ou capítulos de livros. Mas sempre aparece com essa coisa muito interessante que são conversações. Muitos conceitos dele ficam claros nessas conversações, porque é uma maneira que, ao ele fazer a exposição, parece que ele está falando ou retomando, falando com ele mesmo, do que ele tinha, por exemplo, falado, que é uma coisa assim que é da ruptura epistemológica, né? Como uma coisa lá que ele teve em Cali, ninguém entendia muito bem o que era calafrio epistemológico, né? Então, aí foi numa conversação que ele explicou bem claramente o que era. Então, essas são fontes de pesquisa que a gente não dá muito... Então, você que está interessado, é aí que eu acho que procurar com a questão do dispositivo, a questão do Guattari e do Deleuze, não é? O rizoma, porque acabou falando que, de um ponto de vista, porque como são móveis, há uma questão aqui também que não levantei, que é a questão do arquipélago, onde você não tem propriamente fronteiras, né? E que tem... aliás, é o que a cartografia diz, você fica mais impreciso, como é que você é mais preocupado porque você não tem a confiança de um método que diz faz assim, assim, assim. Entende? Então, ler autores que escrevem sobre cartografia que não são de comunicação. Eu não encontrei de comunicação. É muito mais de saúde pública, uma coisa assim bem interessante. E essas pessoas que se preocupam muito mais... Claro, tem o Giuseppe Coco na UFRJ, né? Mas gente preocupada com pesquisa empírica. Isso que é super importante. Não é? Bom, a questão é de falar... pelo que eu pude ver, quer dizer, pelo que eu sinto, a mediação é estrutural, é um conceito fundamental, só que ele não deixa de falar de intermediações, intermedialidades, que ele diz, para dar conta da questão do hibridismo, né? Então, precisa explorar. Será que o que o Scolari falou de hipermediações pode ser também uma pista? Porque ele fala que as hipermediações do Jesus valem para o ambiente digital. Ele tem um livro chamado Hipermediações, o Scolari. Mas o Jesus fala de intermedialidades. Né? E que, portanto, são intertextualidades. Agora, abandonar, eu acho que... Eu confesso que o termo mediação, quando você quer adjetivá-lo, ele não é fácil. Não é fácil. Não, mas como é que eu coloco aqui mediação? De que maneira? Né? Mas ele colocou essa questão da intermedialidade que vários atores, aliás, ele vem de letras também, né? Da narratologia usam. Teóricos da narratologia, para falar de intertextualidades, também das mediações mesmo, né? Intermedialidades.
Então, nós vamos encerrando a segunda mesa de hoje, agradecendo mais uma vez a professora Maria Imaculata. Muito obrigada. Obrigada a você.